Olá, gente. Nós vamos agora passar para vocês o conteúdo do módulo 22 da apostila, que é a sociedade civil. Pessoal, antes de estudar a sociedade civil, nós precisamos entender o seguinte, que o indivíduo cria o Estado. Isso é o sistema contratualista, tá? Que é vigente desde o século XVI, né? Desde que começaram a se fortalecer as monarquias em detrimento daquela pulverização do sistema feudal, né? De vários reinos com senhores feudais extremamente poderosos. Então, a partir daquele momento que começaram a se fortalecer as monarquias, né? Com a ajuda da burguesia para normalizar fronteiras, moedas, impostos, língua. Lembra disso em história? Pois bem, desde aquela época que começou a ser estabelecido um governo, um Estado pela população, esse regime, esse modelo contratualista passa a ser cada vez mais forte, né? Passa a ser cada vez mais proeminente. Então, veja bem, gente, o povo, né, a população, institui um Estado para que esse Estado organize essa mesma população, mantenha os padrões de civilidade, mantenha as normas, né, a conduta comum desses indivíduos para que se forme uma sociedade. Ou seja, as pessoas convivendo de maneira harmônica e produtiva e administrada e protegida por um Estado que seria mais forte, que estaria além das forças dela, além do poder da própria sociedade. Essa tendência, gente, ela vem se estendendo, ela vem se fortalecendo até o século XVIII. Né? A gente está falando em sociologia, então as sociedades vêm se fortalecendo, esse modelo contratualista vem se fortalecendo até o século XVIII. A partir daí, a partir do século XVIII aproximadamente, a sociedade passa a se reunir para reivindicar o cumprimento de alguns direitos dela. Direitos que tanto ela acredita serem positivos, né, que acredita serem necessários serem cumpridos, como direitos que vão surgindo conforme a evolução histórica vai ocorrendo. Exemplo, o próprio Estado institui uma norma de proteção aos motoristas, tá? Nós vamos falar do cinto de segurança, que é o mesmo exemplo que está aqui na apostila, tá? No módulo 22. Gente, a sociedade civil aceita ou não essa lei. Isso não significa que uma lei deve passar pela sociedade civil. Porém, as propostas do Estado vão ser aceitas ou não pela sociedade. No caso do cinto de segurança, a própria sociedade introjectou, né, internalizou essa necessidade, acabou admitindo que é real. E esse cinto de segurança, hoje em dia, é usado pelos motoristas, eu, por exemplo, e todos os outros motoristas, mais como um ato de consciência, né? Mais como um ato de autopreservação, certo? O Estado deu esse start, porém a sociedade recebeu muito bem essa determinação estatal. Percebe? Tanto que os resultados do uso de cinto de segurança foram, assim, absurdamente positivos, certo? É necessário ver também no aprofundamento da estrutura da sociedade civil
o surgimento das organizações não governamentais. Porque o Estado, gente, como uma linha de território, ele determina a divisão, como uma linha de fronteira, o Estado determina a divisão do que é dele, do que é incumbência dele e do que é incumbência da sociedade civil, do que é incumbência dos cidadãos, enquanto sociedade formada. Aí a gente percebe que em alguns setores o Estado não cumpre a sua função satisfatoriamente. O que acontece hoje em dia? Hoje em dia, o que é muito comum acontecer? O surgimento de organizações não governamentais, as famosas ONGs, que elas vão atuar no campo da cidadania, no campo da manutenção de direitos e do asseguramento da garantia, né, de algumas determinações que ela mesma sentiu necessidade. Então as ONGs vão, com a ajuda do Estado, porém formadas apenas por cidadãos, pela sociedade civil, vão atuar em setores que o Estado não cumpre perfeitamente a sua função. Então, quanto mais democrático for um Estado, for um governo, mais chances a sociedade vai ter de exprimir, né, de expressar os seus interesses e fazê-los valer. Quanto mais autoritário for o Estado, gente, quanto mais manda quem pode, obedece quem tem juízo, menos as pessoas da sociedade civil vão poder interferir nas regras e na conduta da sociedade. Perfeito? Gente, muito bem. Nesse momento é necessário a gente entender que a sociedade civil, ela tem a força de solicitar ao Estado a atenção dele, a atuação dele em setores que se tornam cada vez mais importantes com o passar do tempo para a própria sociedade civil. Coisas que não eram importantes, que não eram vistas como importantes, como, por exemplo, né, vou usar o exemplo da apostila também, a defesa do meio ambiente. A defesa do meio ambiente, hoje em dia, é uma pauta assim, bastante popular, é uma pauta assim, bastante delicada e assim, existem vários elementos atuantes, né, na defesa do meio ambiente, coisa que há tempo atrás não existia, mesmo o regime sendo o mesmo, de exploração e de manufatura, né, de modificação dos elementos retirados da natureza para serem comercializados. Então, gente, não se trata mais daquela antiga estrutura descrita por Karl Marx, daquela antiga estrutura de luta de classes, aonde existia o capital, né, o patrão, o dono dos meios de produção e o trabalhador. Existem outros interesses além disso, além das relações de trabalho, que são reivindicados pela sociedade. No caso, pela sociedade civil, né, que percebe que algumas coisas são extremamente importantes para ela e que não estão sendo respeitadas ou não estão sendo regidas pelo Estado, não são preocupações prioritárias do Estado. Gente, uma outra coisa extremamente importante que surgiu a partir da percepção da sociedade de que esse direito deveria ser respeitado, porque surgiu essa necessidade, gente. Depois de ter muito problema com isso, a própria sociedade sentiu a necessidade do que eu vou dizer agora ser uma prioridade a ser respeitada, ser uma prioridade a ser garantida pelo Estado. Nada mais, nada menos que o direito do consumidor. Gente, quando eu era mais novo,
era muito complicado quando a gente comprava alguma coisa. Não existia essa história de internet, de comprar pelo Mercado Livre, pela Amazon. Mas a gente comprava alguma coisa e se desse algum defeito, se ela tivesse algum problema de algum defeito mesmo de fabricação, né, não funcionasse direito, nossa, era um sacrifício para trocar ou para ter realizada a manutenção, entende? Então a coisa era muito complicada, dependia muito da boa vontade do comerciante, dependia muito da decisão do comerciante. Hoje em dia não, isso aí é normalizado. A sociedade sentiu essa necessidade e transformou em lei. As leis, elas são dinâmicas por causa disso, elas surgem a partir de necessidade que as mova, né, por si só. Ou seja, a partir do surgimento de uma necessidade, surge uma lei para que se cumpra a solução para essa necessidade, né? Para que se provenha essa necessidade de solução. No caso, o direito do consumidor. Há muito tempo, a sociedade vem, como é que se diz, enfrentando problemas com produtos adquiridos e troca e manutenção e coisa e tal. Portanto, surgiu na própria sociedade a necessidade de os direitos do consumidor serem garantidos. E agora, com esse negócio de e-commerce, com Mercado Livre, Amazon, gente, a coisa está muito, muito desenvolvida. Você entendeu? Então, o direito, vocês sabem disso, né? Vocês todos devem saber disso, que o direito à troca, o direito à manifestação de inconformidade por parte do consumidor em relação ao produto está muito mais simples, muito mais fácil de ser resolvido. Por quê? Porque os comerciantes, todas as pessoas que comercializam, que revendem as mercadorias, elas estão obrigadas por lei a seguir o Código de Defesa do Consumidor, que tem várias cláusulas onde são garantidos os direitos do consumidor, coisa que até há algum tempo atrás não eram. Percebe? Então, conforme vão surgindo as necessidades, vão surgindo as leis. No mesmo bojo, na mesma dinâmica, gente, vão surgindo necessidades que até há tempo atrás não eram observadas. Por exemplo, a defesa das minorias da população, das minorias, e a manutenção do seu acesso aos serviços estatais, aos serviços públicos, aos serviços privados, ao trabalho, à educação. Então, hoje em dia, nós temos várias organizações de defesa das diferenças raciais, várias organizações de defesa da criança, né, contra o trabalho infantil, várias organizações em defesa do trabalho corretamente remunerado, corretamente estruturado por contrato, né, para que não se abuse, não tenha trabalho escravo, não seja visto como normal o trabalho análogo à escravidão, perfeito? Isso aí a gente sabe muito bem. Os direitos das mulheres. Veja, gente, até 1932, 1932, né? Século XX, as mulheres no Brasil não tinham o direito de votar, certo? Foi em 1932 que elas conseguiram que fosse tirado do Código Eleitoral as restrições contra as mulheres, fossem tiradas as restrições contra as mulheres no âmbito de voto. E em 1985, gente, nós tivemos esse progresso para as pessoas não alfabetizadas. Os analfabetos passaram a ter direito de votar e serem votados. Hoje em dia, alunos, no século XXI, a partir, né, dessa mudança digital, a partir da imersão da sociedade e da dinâmica social estar muito
muito junto com o desenvolvimento digital, hoje em dia existem grandes preocupações da sociedade em torno da garantia de segurança e de funcionamento perfeito desse mundo digital. Funcionamento dentro de algumas normas, né? Dentro de algumas regras pré-estabelecidas, como plágio, como cópia indevida. Bom, cópia indevida e plágio. Bom, cópia indevida é uma coisa, né? Pirataria é uma coisa, plágio é outra. Contra a segurança de dados, a segurança e a privacidade de dados e imagens, né? Todos sabem hoje em dia que existem leis garantindo esses direitos, né? Que acabaram surgindo por uma movimentação social, por um desenvolvimento social, por um desenvolvimento histórico. A comunicação e o uso da ferramenta digital acabou por dar origem à necessidade de uma garantia, de uma manutenção da normalidade desse universo digital, certo? Então, gente, o que eu queria falar para vocês é o seguinte: a sociedade civil, uma vez mobilizada em torno de uma necessidade que ela mesma identificou, bom, nós como sociedade civil precisamos de garantias à faixa de pedestre, né? Mais um exemplo. Gente, até um tempo atrás, para a gente atravessar uma rua, um pedestre, nossa senhora, era você a vítima, então você precisava se precaver para nenhum leão atacar você, quer dizer, carro, né? Hoje em dia, a faixa de pedestre ainda não está consolidada, porque ainda tem gente que não está nem aí com faixa de pedestre. Né? Faixa de pedestre é lenda para alguns motoristas, igual Saci Pererê e Cuca, é folclore. Porém, a coisa está caminhando. Né? Eu não sei se eu vou estar aqui para ver, mas a faixa de pedestre ela tem a função de proteger o pedestre, né? Enquanto caminhando, tendo só o seu corpo, contra veículos, né? Que são de metal. Então, hoje em dia ainda não está 100% respeitado pelos motoristas, porém a faixa de pedestre já teve uma evolução gigante na função de atravessar ruas movimentadas, ruas, avenidas e vias movimentadas. A construção de passarelas, por uma questão de terem havido vários atropelamentos, vários acidentes, e a sociedade civil ter percebido essa necessidade na melhoria, na facilitação da transposição de vias movimentadas. Gente, para finalizar então a nossa 22ª aula de Sociologia, eu vou dizer para vocês agora a grande consequência desse processo todo de inserção da sociedade civil, de partes da sociedade civil, de representantes da sociedade civil no sistema político, né? No sistema legislativo. Os interesses da população são defendidos por representantes dela que estão no poder legislativo, que colaboram na confecção das leis. Percebe? Não é só uma pessoa que está totalmente isenta daquelas necessidades, como um político que não veio do povo, que vai satisfazer as necessidades da sociedade. Alguém que veio daquela comunidade vai defender as necessidades do povo de uma forma de representação indireta junto ao poder legislativo, junto aos órgãos encarregados de confeccionar as leis. Portanto, a cada percepção, conforme a sociedade vai desenvolvendo e vai percebendo necessidades novas, vão se reivindicando direitos novos, certo? E
ao mesmo tempo, em paralelo a isso, a participação de membros da sociedade civil no poder legislativo está cada vez maior e aumentando. Então, a defesa de interesses hoje em dia é muito mais simples do que era no passado. Gente, pela atenção de vocês até esse momento, eu agradeço muito. Desejo bons estudos a todos e não percam de vista essa história de sociedade civil e de união em torno de uma motivação, de uma necessidade e da reivindicação junto ao poder público da tua região, certo? Não percam de vista isso, porque isso representa atuação democrática, certo? Não esqueçam que junto com direitos vem deveres, né? Se você reivindica um direito à propriedade, por exemplo, um direito ao acesso à faculdade, por exemplo, respeitar a faixa de pedestre. Eu sei que não tem nada a ver uma coisa com outra, mas o que eu quero deixar claro com essa comparação é, junto com os direitos, você deve, por sua vez, respeitar os deveres. Por exemplo, parar em faixa de pedestre, respeitar as crianças, respeitar os mais velhos, certo? Tudo na sociedade é uma via de mão dupla, gente, tá bom? Muito obrigado, então, e bons estudos.